Para começar com um experimento mental, imagine que você é um hominídeo nas planícies da África, 3,5 milhões de anos atrás. Você é um pequeno Australopithecus afarensis com um pequeno cérebro. Seu nome é Lucy e você ouve um farfalhar na grama. É um predador perigoso ou é apenas o vento? Se você acha que o farfalhar na grama é um predador perigoso e acaba sendo apenas o vento, você cometeu um erro do tipo 1 na cognição, um falso positivo. Você pensou que o vento estava conectado a algo e não estava, estava conectado a B e não estava. Então isso é um falso positivo, mas é relativamente inofensivo. Mas se você acha que o farfalhar na grama é apenas o vento e acaba sendo um predador perigoso, você é o almoço. Parabéns, você ganhou um prêmio Darwin por sair cedo demais do pool genético antes de se reproduzir. Nós descendemos daqueles com maior tendência a cometer erros do tipo 1, falsos positivos, em vez de erros do tipo 2, falsos negativos. Ou seja, por que você não pode simplesmente ficar na grama e coletar dados suficientes para obter a resposta correta? E os predadores não esperam que as presas coletem mais dados. É por isso que eles perseguem e se aproximam sorrateiramente de suas presas, para evitar que coletem dados suficientes. Evoluímos a propensão para tomar decisões rápidas e tornar um tipo de erro mais provável que outro. Esse falso positivo é superstição, pensamento mágico. Presumindo que A está conectado a B, é verdadeiro padrão, e não é, e você está errado. Essa é a base para encontrar falsos padrões como os de Deus. Agora, qual é a diferença entre o vento e um predador perigoso? O vento é uma força inanimada, um predador perigoso é um agente intencional, e sua intenção é me comer, e isso não pode ser bom. Então, o que também fazemos, além de encontrar esses padrões significativos, é infundir neles uma agência, ou seja, está vivo, é real, tem intenção, e sua intenção não é boa, então é melhor eu assumir que é real. E esta é a base do animismo e espiritismo e politeísmo e monoteísmo e a crença em anjos e alienígenas e demônios e espíritos e poltergeists e deuses. Deuses são agentes invisíveis que governam o mundo, controlam as coisas e criam padrões que usamos para explicar as coisas. Todas as culturas em todo o mundo criaram crenças em deuses. Com esses intencionais, que são agentes intencionais. A civilização começou colocando há um propósito inteligente por trás dos deuses associados ao Sol, Lua, planetas, vento, terra e oceanos. Lá, estima-se que existiram mais de 1000 deuses diferentes ao longo da história humana. Marte, deus da guerra, Poseidon, Thor, todos os demais. O ponto crucial é que todos vocês, atualmente, são ateus em relação a esses deuses. A única diferença é que pode haver apenas um sobre o qual discordamos. Mas 999, todos concordamos, foram descartados. E a razão pela qual foram descartados é que foram enterrados pelo avanço do nosso entendimento físico. A ciência funciona! E o fato de a ciência funcionar enterrou os deuses do vento, do sol e da lua. Como eu dizia, quando não chove, os agricultores não rezam mais por chuva. Eles procuram um meteorologista. E isso é uma coisa boa. No processo, a condição humana melhorou imensamente e continuará a melhorar à medida que a ciência continua a enterrar o único Deus restante. O ponto é que nossa compreensão atual da natureza mudou. Nós aprendemos coisas. Evoluiu desde as afirmações feitas por camponeses da Idade do Ferro que desconheciam a órbita da Terra em torno do Sol. E, portanto, é natural que a ciência seja inconsistente com essas afirmações baseadas na ignorância. E nós não deveríamos reverenciar essas afirmações antigas como sagradas. Elas são ignorantes. Outra coisa importante neste Deus extra é que não há nada de especial em Jesus que seja diferente dos outros deuses ou de qualquer outro herói fictício. Não há evidência empírica da divindade de Jesus, assim como outros deuses propostos. Os mitos associados a ele são semelhantes a outros mitos, como o dilúvio na Bíblia e na epopeia de Gilgamesh, escrita antes. Nela, o herói também cria uma arca para colocar as espécies duas a duas em 7 níveis.
Mesma coisa, nascimento virginal, nada de especial sobre Jesus. Oh, olhe para todos estes. Todos eles supostamente nasceram de virgens. A história, na verdade, é sobre Dionísio, o deus grego do vinho, versus Jesus. Ambos nasceram de uma mãe virgem e compartilham semelhanças. Eles foram criados pelo Rei Celestial, voltaram da morte e converteram água em vinho. Eles mencionaram consumir a carne e o sangue do Criador. Eles foram considerados libertadores da humanidade. Essa história foi contada repetidamente, sendo esta apenas uma das representações mais recentes. Nada de especial. A ressurreição não é novidade. O mito da ressurreição existe desde Osíris. Osíris era um dos principais deuses do Egito Antigo. No Egito Antigo, apenas os reis seriam ressuscitados junto com Osíris. Mas no Novo Reino, qualquer pessoa poderia ser ressuscitada com Osíris. Ia dizer com Jesus, mas tanto faz. Se cumprirem os rituais religiosos, a mesma bobagem. Agora o ponto é que o fato de que essas crenças estão de fato sendo destruídas está relacionado ao fato de que a crença depende não apenas do tempo, não apenas da história, e o fato é, francamente, que no mundo ocidental, pelo menos, o número de pessoas que têm afiliações religiosas está diminuindo monotonamente. Mas depende de onde você mora. Se você nasceu nos Estados Unidos da América e é religioso, você acredita na Bíblia e em Jesus. Se você é um indiano religioso, pode acreditar em Brahman, que se manifesta através de Ganesha. Para os muçulmanos, o Alcorão é a palavra perfeita de Deus, e Maomé é o último profeta. É curioso que sua crença dependa de onde você nasceu. Felizmente, vivemos em um mundo onde as informações estão cada vez mais acessíveis. E por causa desse acesso global à informação, estamos vendo a religião diminuir. As pessoas estão aprendendo que os mitos e mentiras que lhes foram ensinados são inconsistentes com os mitos e mentiras em que outras pessoas ao redor do mundo acreditam. É por isso que vemos a religião definhar cada vez mais. Ainda há muitas perguntas em aberto. Há muito que não sabemos sobre o universo, muito mais do que não sabemos do que sabemos. Essa é a maravilha da ciência, por isso sou um cientista. Mas é intelectualmente preguiçoso apenas parar de fazer perguntas e parar de procurar explicações físicas e simplesmente dizer que Deus fez isso. Isso é preguiça. Temos evidências, razão, lógica, racionalidade e métodos empíricos do nosso lado. Enquanto nossos oponentes têm esperanças e medos vagos, eles estão argumentando a favor da emoção que está se agarrando à sua existência, por meros fios de espaguete emocional e ideológico, muito parecido com este tipo fornecido pelo monstro do espaguete voador, um dos muitos deuses igualmente irracionais, para os quais a ciência não oferece suporte. Mas eu quero começar esclarecendo a natureza da moção, porque a moção não é ciência refuta Deus. É ciência refuta Deus. Isso é muito importante, pois não se pode refutar uma noção essencialmente vaga e irrefutável. Eu não poderia. Não há como refutar a noção de que Deus não nos criou a todos há 15 segundos atrás, com as memórias dos comentários divertidos que ouvimos antes disso. Não há como refutarmos isso, certo? E é realmente importante reconhecer que essas noções infalsificáveis são infalsificáveis, como eu digo. Mas podemos perguntar, é racional esperar que isso seja provável? E esta noite eu quero enfatizar que 5 séculos de ciência demonstraram que Deus, essa noção vaga, não é provável. É irracional acreditar em Deus. Agora, para refutar Deus, significa refutar várias afirmações que são todas baseadas na fé e não em evidências. Primeiro, que Deus é necessário. Segundo, que há evidências para Deus. E terceiro, que essa crença é racional. E o ponto é que o progresso da ciência mostrou repetidamente que todas as respostas para todas essas 3 perguntas são não, não e não. Agora, meu próprio campo científico é a cosmologia, que é o estudo da origem e evolução do universo como um todo, e é onde a ciência e a religião se confrontam. E mitos de criação têm abundado ao longo da história humana, e a ciência confronta esses mitos de criação.
Nossos oponentes provavelmente argumentarão que um aspecto da ciência que pode apoiar a crença em Deus é a noção de que o universo aparentemente foi ajustado para a vida. Eu ouço isso muito, e porque foi ajustado para que a vida pudesse existir, isso é um mal-entendido notável e de fato cósmico. É o mesmo tipo de mal-entendido que fez as pessoas acreditarem na criação especial da vida na Terra antes de Darwin. Parecia que tudo foi projetado para o ambiente em que vivia. Mas o que Darwin nos mostrou foi que uma simples proposição, ou seja, que há variação genética entre uma população combinada com seleção natural, significava que você não precisava de truques sobrenaturais, que de fato toda a diversidade da vida na Terra poderia surgir de uma única forma de vida por lei natural. Ele mostrou que era plausível com base nas evidências, mesmo sem conhecer detalhes sobre DNA e replicação genética. É onde estamos agora em relação ao entendimento do universo. Quanto ao ateísmo, ateísmo não é uma coisa, é apenas a falta de crença em Deus. É isso, ponto final. Eu também sou um abigfutista. Eu sou um alfoísta. Não é um sistema de crenças, não há um conjunto de princípios. Isso é o que os ateus acreditam. É apenas no que não acreditamos. Simplesmente não acreditamos em Deus. Ponto final. É isso. Agora vamos falar sobre outra coisa. Se você não acredita em Deus, mas acredita, digamos, em direitos civis, liberdades civis, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos gays, direitos dos animais, você acredita que as pessoas devem ser tratadas igualmente perante a lei e assim por diante, você provavelmente é um humanista ou um humanista secular ou um humanista iluminista, mas isso é irrelevante. Você pode ser cristão e acreditar em todas essas coisas. Você pode ser ateu e acreditar em todas essas coisas. Não importa. Isso é um completo non sequitur. Isso não é um argumento para nada porque não existe uma visão de mundo ateu. Acho muito improvável que exista um Deus. Não podemos provar que não existe nada. Não podemos provar um negativo. Faça um experimento mental comigo por um instante. Nos últimos, digamos, cerca de 10 mil anos, os humanos criaram cerca de 10 mil religiões diferentes e cerca de 1000 deuses diferentes. Qual é a probabilidade de que Yahweh seja o único Deus verdadeiro e que Amun-Ra, Afrodite, Apolo, Baal, Brahma, Ganesha, Ísis, Mitra, Osíris, Shiva, Thor, Vishnu, Wotan, Zeus e os outros 986 deuses sejam todos falsos deuses? Então, como eu, todos vocês também são ateus. Alguns de nós apenas vão um Deus além. A ciência enterrou Deus, sugere que há um Deus. Há inúmeros deuses, mas a ciência os sepultou todos. Quando apresento palestras, mostro imagens do telescópio espacial Hubble como de um aglomerado de galáxias. Eu quero dizer, a poesia. Disso, o poeta onde nós dois falamos sobre a poesia da ciência. Mas a inspiração espiritual que você obtém ao olhar uma imagem de um aglomerado de galáxias localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós, onde cada ponto naquela imagem é uma galáxia, a luz daquelas estrelas. Deixou essas estrelas antes do nosso Sol e da Terra se formarem, o que significa que agora muitas das estrelas naquela imagem não existem mais. E se houvesse civilizações ao redor dessas estrelas, cada uma dessas galáxias contém 100 bilhões de estrelas. Qualquer civilização que existia ao redor dessas estrelas pode não existir mais. Isso abre sua mente para a maravilha. E então, eu realmente acredito firmemente que, embora a ciência per si possa não fornecer o consolo direto, ela pode e deve fornecer uma maravilha espiritual, mas também deve fornecer um consolo. Olha, quando nós falamos sobre isso, na noite passada, contamos contos de fadas e sobre o Papai Noel para nossos filhos, para consolá-los e tornar a vida deles mais divertida. O Coelho da Páscoa. Mas então decidimos que, sabe de uma coisa? É melhor para eles saberem como o mundo realmente funciona. E pode ser um pouco menos consolador, mas, na verdade, saber que eles estão no controle de suas vidas, na verdade é empoderador. Se você é um bom pai, provavelmente quer ensinar seus filhos a se tornarem empoderados. E ainda assim,
Mas a religião, e na religião, eles estão sempre falando sobre o rebanho, as crianças. Ele efetivamente te trata como uma criança. Diz que é melhor para você acreditar em uma fábula do que na realidade. Frequentemente, ao finalizar uma palestra sobre cosmologia, ressalto 2 lições da cosmologia moderna. Primeiro, você é muito mais insignificante do que imaginava. E segundo, o futuro é sombrio. Mas isso deveria te fazer bem. Não mal, porque isso realça exatamente o que você estava falando. Somos tão sortudos por estarmos vivos hoje, dotados de uma consciência, em uma estrela aleatória, em uma galáxia no meio do nada, capazes de evoluir e viver em um planeta relativamente quiescente. E então, eu realmente acho que a ciência pode fornecer um verdadeiro consolo ao dizer, olha, uma vez que você aceita a realidade, é libertador. Primeiramente, o que você demonstrou é que quando você impõe a religião goela abaixo das crianças, o que é abuso infantil, antes mesmo que elas tenham um... Essas são questões profundas. Você sabe, você é um homem que passou a maior parte da sua vida estudando as questões profundas da teologia. São questões profundas. Elas não são algo... Você sabe, você não fala sobre libertarianismo ou ideais conservadores para uma criança de 3 anos, mas você impõe isso quando elas têm 3 anos. É muito, muito difícil abandonar essas coisas. É muito difícil para qualquer um de nós, que fomos criados em uma casa religiosa, abandonar completamente essas noções. Porque quando você é uma criança, você não tem as habilidades cognitivas. E, na verdade, essas coisas simplesmente viram dogmas. Mas a outra coisa que você sugere, que de alguma forma, esse mito que é propagado por ambos vocês, é que de alguma forma existe essa conexão entre religião e ciência. Não existe. Há grupos que estudam religião e ciência e dialogam com outros que também estudam esses temas. O ponto é que sou cientista há 30 anos e nunca, em nenhuma reunião científica, seminário ou aula, a palavra Deus foi mencionada. É simplesmente irrelevante. Segundo Steven Weinberg, a maioria dos cientistas nem pensa o suficiente sobre Deus para saber se são ateus. Olha, ok, quero dizer, é um estereótipo sugerir que pessoas de fé não são boas pessoas. Claro que isso é ridículo. Assim como é um estereótipo dizer que pessoas sem fé não são boas, o que em certas partes do mundo pode resultar em sentença de morte por causa da religião. Porque é errado causar dor a outros membros do seu espécie, os animais fazem isso o tempo todo. O ponto é que todas essas coisas são baseadas na racionalidade. As leis deste país não são baseadas em princípios cristãos, são baseadas em argumentos racionais sobre o que causa o maior benefício para o maior número de pessoas. Não há nada de cristão nisso, nem de judeu, nem de islâmico. É baseado na racionalidade. Isso. Você está certo. A ciência muitas vezes não traz significado, admiração ou um senso de maravilha para as pessoas. Fazemos um péssimo trabalho explicando a ciência. Ela é apresentada principalmente por professores que se sentem desconfortáveis com o assunto, como algo que deve ser memorizado ou feito apenas para conseguir um emprego melhor. Ou algo assim. A ciência não é apresentada como algo que fornece ideias incríveis e uma história maravilhosa que para muitos cientistas compete com a Bíblia de uma maneira muito eficaz, para ser franco sobre isso. E o problema é que eu fui a muitas faculdades fundamentalistas neste país. E acho que tive mais impacto lá quando faço a simples afirmação de que você não precisa deixar de acreditar em Deus para acreditar na evolução. O motivo do meu impacto lá é que tenho alunos que me dizem que durante toda a vida, todos os domingos, ouviram o oposto. O problema da ciência é que não estamos apresentando bem o assombro e a maravilha que ela possui. Mas, em segundo lugar, está sendo atacada semana após semana por pessoas que a temem. E contra tal ataque, os dados têm muito... Se você disser às pessoas que, ao aceitar essa teoria, não acreditarão em Deus, elas fecharão suas mentes. Os jovens vão desligar suas mentes. O que explica por que a maioria das pessoas neste país não acredita na evolução, pois
lhes foi contada uma mentira. Foi assim que aconteceu comigo. Essa é a razão pela qual eu tive isso. Não, desculpe. É por isso que eu tinha essa imagem aqui. Você deveria acessar o site da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Isso não é uma pintura, é uma foto. Esta é uma fotografia de Saturno tirada pela Cassini. É um eclipse total do Sol, uma cena de Saturno. Mas a coisa mais incrível, e este projetor não tem a resolução para vê-lo. Se você olhar para esta imagem, naquela imagem, bem ali, você verá um pequeno ponto. Um ponto azul pálido, que é claro, é a Terra. Essa é a maravilha que deveríamos estar contando para nossos filhos, mostrando a eles imagens para entender nosso lugar no cosmos. A Terra, onde todas as nossas provações vitais e tribulações políticas e morais estão sendo travadas, é aquele pequeno e frágil ponto em um vazio escuro. Esse é o tipo de história que deveríamos contar para inspirar nossos filhos. Acredito que concordo com você. Não estamos fazendo um bom trabalho. A ciência muda o que entendemos por palavras, e muda esse significado porque aprendemos sobre o universo. Realmente fazemos progresso na ciência, diferente da teologia. E isso porque podemos estar errados e podemos aprender, e aprendemos com o universo. Então, se fizermos a pergunta, e acho que talvez a coisa mais ofensiva que eu disse foi inicialmente no começo, é que algo e nada não são quantidades teológicas ou filosóficas. A maioria das pessoas reconhece que algo pode ser uma quantidade física, mas se recusa a aceitar que nada também pode ser, como se a ausência de algo não pudesse ser quantificada fisicamente. E então, o que é notável e surpreendente de certa forma como houve uma reação a isso é neste livro em particular. O que tentei fazer não foi atacar as noções teológicas, mas celebrar nossa imagem em mudança da realidade. As descobertas incríveis dos últimos 50 anos, algumas feitas por pessoas aqui, como meu amigo Brian Schmidt, ganhador do Prêmio Nobel, mudaram totalmente nossa visão do universo e tornaram plausível o mais notável e inesperado. Que você poderia começar com absolutamente nada. Isso significa, ao contrário do que o cardeal disse, e ao contrário do que algumas pessoas argumentam, não são partículas, mas nem mesmo espaço vazio. Nenhum espaço whatsoever. E talvez até mesmo sem leis que governem esse espaço. E podemos entender plausivelmente como você poderia chegar, sem nenhum milagre, sem qualquer necessidade de um criador, sem qualquer criação sobrenatural. Você poderia produzir tudo o que vemos, e eu acho que o fato de ser plausível, notável no mesmo sentido que eu acho que as pessoas acharam plausível quando eu aprendi sobre evolução pela primeira vez, o fato incrível de que a diversidade da vida na Terra, que parece tão projetada e complexa, poderia surgir de um começo tão simples. Os seres humanos foram programados pela evolução para atribuir intencionalidade ao mundo ao seu redor. Significado e propósito foram infundidos nos eventos cotidianos para dar sentido a um mundo perigoso e difícil. Rituais existiam por trás do Sol, Lua, planetas, vento, terra e oceanos em todas as sociedades. O aumento de nosso entendimento físico nos fez lentamente abandonar esses muitos deuses. Já não temos mais Marte, o deus da guerra, Poseidon, o deus grego do mar, Thor, o deus das tempestades. Como Michael disse, todos aqui, ou talvez todos, agora são ateus em relação a esses deuses. E há uma razão para isso. A ciência nos ensinou que, em vez de seres caprichosos, há uma ordem na natureza. Essa ordem não parece envolver uma divindade. Ela não é necessária. As leis da natureza, descritíveis por matemática, fazem previsões que nos permitem não apenas prever o futuro, mas controlá-lo sem a necessidade de qualquer truque sobrenatural. E, na verdade, me surpreende que fazer a pergunta, Deus é necessário, seja de alguma forma uma coisa má. Parar de fazer perguntas será prejudicial. A ciência também nos mostrou o que queremos acreditar. Como dizia Fox Mulder, devemos ser céticos em relação a esses desejos. Como disse o físico Richard Feynman, enganamos a nós mesmos mais facilmente. Como cientistas, temos que nos treinar para sermos céticos em querer acreditar. Devemos tentar superar nossa tendência de atribuir significado especial aos eventos.
E os seres humanos também estão inevitavelmente programados para perguntar por quê, como já ouvimos. Mas a questão do porquê é mal colocada. Porque presume propósito. Presuma a resposta antes de fazer a pergunta. E se não houver propósito, precisa haver um propósito? E a ciência nos diz que não há evidências de propósito. Então a questão do porquê é mal colocada. Nossos oponentes querem impedir o relógio de avançar, evitando as evidências da realidade e, portanto, a ciência, ao nos dizer que não há necessidade de propósito, refutou a necessidade de Deus. E é por isso que você deve apoiar nossa posição. A principal coisa que queremos discutir é o que devemos fazer? Qual é o curso de ação moral a ser tomado? E se essa for uma discussão razoável, temos que tirar algumas cartas da mesa. Como assim? O cartão da fé. Temos que tirar o cartão da fé da mesa. O que você quer dizer? Tirar o cartão da fé da mesa? Se alguém é um homem de fé, não pode negar sua essência. Você sabe, Lucille diz que você está errado. Você sabe quem é Lucille? Ela é uma amiga minha. Ela está sempre certa. Não posso usar o argumento, minha amiga Lucille, sempre certa, disse que você está errado em uma discussão, pois seria rude da minha parte e encerraria o debate. No entanto, hoje enfrentamos pessoas que alegam conhecer a mente de Deus. Eu acredito que a Escritura e a maneira como devemos lidar com eles é dizer, isso é interessante, pois agora você tem um problema real, já que o resto de nós não conhece a mente de Deus. Nós não podemos compartilhar. Então você terá que fazer o melhor que pode em uma discussão secular sobre qual é a coisa certa a fazer. Você está à altura da tarefa de explicar para o resto de nós que não temos sua linha direta com Deus por que você está certo? Não basta dizer que Deus te disse, isso nós já sabemos e aceitamos. Suponha que eu esteja sentado aqui, eu sou um muçulmano, e eu, para você, olhe 5. Livro 5, versículo 44, condena a apostasia e diz que o herege deve ser condenado à morte. E estou te dizendo que este é o meu texto sagrado e acredito que seja o caso. O que você me diz? Bem, o fato é que diz isso no seu texto sagrado. É um fato histórico interessante, mas isso não determina se está correto. Simplesmente não determina. Para mim, como muçulmano, isso confirma a veracidade. Bem, é claro que é possível que muitas pessoas simplesmente não tenham capacidade moral para se envolver em deliberação moral. Como assim? Você precisa submeter isso a um teste científico para verificar? Observação e verificação. Se eles não conseguem manter uma discussão política razoável e respeitosa sobre essas questões, sem simplesmente jogar a carta da fé. Então eu acho que eles têm que admitir que não conseguem defender o que estão dizendo. Você disse que a Bíblia é a razão pela qual você sabe que é errado matar. Presumo que se você acredita nisso, os seres humanos são muito estúpidos para descobrir isso sozinhos. Precisamos de código para nos informar. Você disse que acha que a maioria dos humanos concordaria que é errado torturar bebês inocentes por prazer, embora sua própria Bíblia diga que você deveria fazer isso. Salmo 137:9, a Bíblia da qual você citou disse: bem-aventurados são aqueles que pegam e esmagam os pequeninos contra as pedras. Essa palavra bem-aventurados significa feliz. Não diz que talvez durante a guerra possa haver algum dano colateral lamentável, sabe? Mas a Bíblia diz muito claramente que, como os babilônios eram contra Deus, você deveria ficar feliz em pegar os bebês deles e esmagá-los contra as pedras. Então, de acordo com seu próprio código moral, você deveria gostar de torturar bebês inocentes por prazer. Nós, ateus e agnósticos, acho que a maioria dos cristãos concorda que a medida para a moralidade não é algum código transcendente externo. A medida para a moralidade está no mundo real e isso é o dano. O que causa dano desnecessário é o que nós diríamos por definição que é errado. O que contribui para diminuir ou minimizar o dano no mundo é o que diríamos por definição que é bom. Não há um grande mal cósmico com um E maiúsculo, como se fosse uma coisa lá fora. Não há um grande G para o bem, como se houvesse algum bem cósmico que estamos tentando. É relativo à nossa espécie e relativo às nossas necessidades e às coisas que evoluímos para preferir. Por exemplo, água. Eu dando um copo de água para Matt seria considerado uma coisa boa porque a água ela é boa para a existência dele.
Se eu desse a ele uma garrafa de arsênico relativo à nossa espécie e relativo ao nosso planeta, isso não seria uma coisa boa a se fazer. Mas não é uma coisa cósmica, é relativo. Nós, ateus, agnósticos, humanos seculares, temos uma base natural muito boa para justificar objetivamente nossas decisões morais. Não que todos nós pensemos que os princípios morais são absolutos lá fora. Tem a ver com o mundo real e o dano real. Nós temos uma resposta, Matt. Existe uma boa explicação secular natural para a existência do que chamamos de valores morais dentro do universo natural. Temos que acreditar que existe alguma faísca transcendental que é contrária à explicação evolutiva para explicar por que temos moralidade e por que nos comportamos como fazemos e por que ocasionalmente pessoas heróicas pulam e salvam estranhos pesados e afogados, embora também muito frequentemente eles não o façam. Eu não acho que precisamos de tal explicação. Acho que podemos explicar a existência de compaixão, preocupação com os outros, da maneira como evoluímos como mamíferos, como seres que tiveram que cuidar de seus próprios filhos, como seres que viveram em pequenas comunidades, onde geralmente estamos relacionados a outros membros da comunidade e queremos salvá-los e apoiá-los. E isso também ajuda na sobrevivência de nossos genes. E claro, como seres sociais que vivem em comunidades que retribuem, como de fato nossos parentes primatas mais próximos fazem. Também não somos únicos nisso e formamos laços recíprocos e há muitas pesquisas que sugerem que a melhor estratégia nessas condições é pelo menos inicialmente, ajudar estranhos. E apenas se acaba que eles não vão te ajudar, você então para de ajudá-los, ou até mesmo retribui pelos maus atos que eles te fazem. A simples ética, conhecida como olho por olho. Funciona muito bem na teoria dos jogos que modela a evolução. Então é possível explicar por que fazemos alguns dos resgates que fazemos dessa maneira. Algumas pessoas podem ter essa característica mais acentuada que outras, sendo mais propensas a realizar resgates. A ciência não só nos informa sobre o mundo, como também o torna um lugar melhor. A visão de mundo que eu argumentaria que guia a maioria de vocês nesta sala hoje, incluindo aqueles de vocês pessoas de fé, esses valores espirituais de qualquer pessoa educada, hoje são em grande parte a visão de mundo que nos é dada pela ciência. Sua visão de mundo difere muito da de 4 séculos atrás. Ao despojar a autoridade eclesiástica de sua credibilidade em questões factuais, lançamos dúvidas sobre suas afirmações de certeza em questões de moralidade. Isso é ótimo, pois agora pensamos que as mulheres são iguais aos homens e não odiamos os gays, contrariando mitos propagados por várias religiões. Além disso, os fatos científicos nos obrigam a assumir responsabilidade pelo bem-estar de nós mesmos, nossa espécie e nosso planeta. E isso é o que precisamos fazer no século XXI. Existe um caminho para a humanidade? Deve ser um retorno a Deus ou a conclusão da secularização? Claramente, se olharmos para os desafios do século XXI, o que precisamos são abordagens racionais para o aquecimento global, para a necessidade de as civilizações trabalharem juntas para atender às nossas necessidades juntas, em vez de ter a divisão e o ódio, que obviamente é um empírico, Resultado de religião, se você olhar para a história humana. Nascemos com o pecado original. Deus poderia apenas perdoar o pecado que nunca cometemos, mas sacrificou seu Filho Jesus, que é Ele mesmo em carne e osso, pois os cristãos são monoteístas. A única forma de evitar o castigo eterno por pecados não cometidos deste Deus amoroso é aceitar seu Filho, que é Ele mesmo, como Salvador. Então Deus se sacrificou para si mesmo, para nos salvar dele mesmo. Isso é completamente louco. Qual divindade não é capaz de dizer, bem, Sr. Hitchens, percebo que você, mesmo sob pena de inferno e condenação, não concorda em me adorar? Você foi informado quais são as probabilidades, você foi informado quais são os riscos. Eles te impressionaram de alguma forma, mas para você as evidências são insuficientes e a lógica deixa a desejar. E não seria o tipo de divindade que você esperaria que Dinesh D'Souza ou Sr. Taunton respeitassem? Diria, bem, eu faço alguma concessão aí para um pouco de coragem intelectual, talvez. Talvez um pouco de integridade moral. Não, você apostou errado.
Você vai ser torturado não apenas por muito tempo, mas para sempre. É por isso que acho que posso concluir dizendo que a religião, como oferecida a você por seus defensores, é imoral e irracional, e que a tirania que ela propõe que você viva, felizmente, não tem evidências para apoiar a ideia de sua existência. E que por essa descoberta, e somente por ela, somos feitos cientes da verdade, e essa verdade pode nos libertar. O que finalmente me confunde é a maneira como a nossa sociedade, toda a nossa sociedade, comprou de maneira fraca a ideia de que a fé, de alguma forma, deve ser tratada com respeito exagerado, como eu disse antes. Até mesmo indivíduos seculares aceitaram a ideia de que a fé, de alguma forma, deve ser imune à crítica simplesmente porque é fé. Onde você criticaria com prazer as visões políticas de alguém, ou seu gosto artístico, ou seu time de futebol, ou suas opiniões sobre caça ou posse de armas, ou algo assim. Quando se trata de fé, todos nós somos esperados a recuar e dizer não podemos criticar a fé, não é feito, não é educado criticar a fé. Bem, acho que está na hora de começarmos a criticar a fé. A verdade é que sem essa convenção de boas maneiras que permeia nossa sociedade, a fé não poderia resistir à crítica, porque não tem recursos para resistir. Como você pode defender uma posição quando, por definição, não há argumentos a seu favor? Então, minha sugestão é que devemos, daqui em diante, abandonar nossa convenção social de respeito automático pela fé religiosa. Ciência e espiritualidade são complementares, não conflitantes, aditivas, não detrativas. Qualquer coisa que desperte admiração pode ser uma fonte de espiritualidade. A ciência faz isso com maestria. Fico profundamente comovido quando observo através do meu telescópio no quintal a pequena mancha de luz difusa que é a galáxia de Andrômeda. Não é apenas porque é lindo, embora seja, mas porque entendo que os fótons de luz que caem na minha retina deixaram Andrômeda há 2.900.000 anos, quando nossos ancestrais eram hominídeos de cérebro pequeno, vagando pelas planícies da África. Então, o que a ciência nos diz é que somos apenas uma entre centenas de milhões de espécies que evoluíram ao longo de 3,5 bilhões de anos em um pequeno planeta, entre muitos orbitando uma estrela comum, ela mesma uma entre possivelmente bilhões de outros sistemas solares, em uma galáxia comum que contém centenas de bilhões de estrelas, ela mesma localizada em um aglomerado de galáxias não tão diferente dos milhões de outros aglomerados de galáxias, girando uns dos outros em um universo cósmico em expansão e aceleração, que muito possivelmente é apenas um entre um número quase infinito de universos bolha. Aqui reside o lado espiritual da ciência, a cientualidade, se você perdoar um neologismo desajeitado, mas que ecoa a sensualidade da descoberta. Se a religião e a espiritualidade devem gerar admiração e humildade diante do Criador, o que poderia ser mais impressionante e humilhante do que o espaço profundo descoberto por Hubble e os cosmologistas e o tempo profundo descoberto por Darwin e os evolucionistas? Darwin importa porque a evolução importa, e a evolução importa porque a ciência importa, e a ciência importa porque é a história preeminente de nossa era, uma saga épica sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Observe a alternativa que estamos deixando de lado. Um discurso verdadeiramente aberto e irrestrito sobre a experiência humana. As pessoas têm experiências espirituais, esse é o fato. Você usou muito a palavra transcendente. Sabe o que ela significa? A realidade é possível para uma pessoa fechar os olhos e usar sua atenção de uma certa maneira que eles não se sintam mais separados do universo, digamos. Eles sentiram que era apenas eu um momento atrás e então, de repente, há apenas o mundo, certo? Essa é uma experiência replicável que muitos de nós, tenho certeza, já tivemos. A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, vivenciou essas experiências em um contexto religioso e as interpretou à luz de sua tradição. O problema com esse processo é que ele
Não incentiva no espírito científico uma honestidade rigorosa. Ele incentiva o dogmatismo e a especulação metafísica. E sim, há diamantes no monte de esterco da religião. Quero dizer, Rumi e Meister Eckhart estão atestando um tipo de experiência que acho que todos nós deveríamos estar desesperados para ter. O problema é que precisamos falar sobre isso honestamente. E acho que a primeira coisa que você pode notar sobre isso é se um cristão está tendo uma experiência gloriosa de autotranscendência e um budista está tendo uma experiência gloriosa de autotranscendência. Uma coisa que você sabe com certeza, a melhor interpretação desses dados não pode ser que Jesus é o Filho de Deus colocado aqui na Terra para redimir nossos pecados. Não autentica o que o cristão acha que está autenticando. Não autentica o que o budista acha que está autenticando. Não temos mais direito ao nosso provincialismo religioso. Precisamos conversar. Diretamente. Verdi não acreditava em Deus quando escreveu seu Requiem. Ele não precisava crer em Deus para compor aquela bela música. É falso que o secularismo não pode criar uma catedral ou ópera. É verdade, no entanto, que uma civilização secular terá que manter o que é valioso da beleza e simetria da arte religiosa e da arquitetura devocional enquanto rejeita o sobrenatural e o supersticioso. Veja, o sobrenatural e o supersticioso não são o mesmo que o luminoso e o transcendente. Eu não venho até vocês, ateu e materialista como sou, como alguém que simplesmente diz que Douglas Wilson e eu somos duas garrafas concorrentes de Dr. Pepper. Nem venho até vocês como alguém que diz que fui criado a partir do pó, ou como o Alcorão diria, a partir de um coágulo de sangue, que sou um servo abjeto, que sou um pedaço de nada. Moldado a partir de lixo por um Deus caprichoso e tirânico. Isso é ainda pior. Prefiro ser o Dr. Pimenta, tenho que te dizer. Agora vamos contrastar o luminoso e o transcendente com o supersticioso. E o sobrenatural Francis Collins, cristão crente, grande médico, grande cientista, grande humanitário. Ele faz uma longa caminhada pelas montanhas. E ele continua em sua caminhada, até um ponto onde há uma cachoeira triuna, uma cachoeira 3 em 1 caindo e ainda assim parou sua queda porque está congelada. É uma trindade de água congelada. Ele diz em seu próprio relato, ele diz que naquele ponto ao vê-la, caí de joelhos e aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Alguns de vocês podem ter tido experiências semelhantes, eu não sei. Sou imune a esse tipo de coisa, mas não indiferente a isso. É claro, muito bonito ver uma cachoeira congelada de 3 dedos. E se fossem 4 dedos e não uma trindade? Ele não teria aceitado Jesus Cristo como seu salvador? Vamos ser sérios. Essas coisas não são verdadeiras, é superstição, é a maneira como a mente busca forma e a encontrará. Se estiver procurando por símbolos, milagres e revelações onde eles realmente não estão, e fica terrivelmente satisfeito com pequenos pedaços de pseudomágica. Mas se você quer se inspirar, senhoras e senhores, deixe-me apenas dizer que aqueles de nós que não acreditamos que fomos divinamente criados, muito menos divinamente supervisionados, não somos imunes à ideia de admiração e beleza e o transcendente. Deixe-me convidá-lo a olhar por um momento as fotos tiradas pelo telescópio Hubble. Alguns de vocês podem ter feito isso, se você não fez isso. Agora, ou ainda não fez, faça em breve as extraordinárias revelações de novas galáxias de alguma forma belas e giratórias em cor, profundidade e majestade como nada que eu acho que o olho humano já viu. Afaste-se disso se desejar e olhe para uma sarça ardente em uma parte analfabeta do deserto do Oriente Médio e diga, é daí que vem a revelação. Eu não acredito que você será capaz de fazer isso. Ou leia uma página de Stephen Hawking sobre a magnificência absoluta, consistência e beleza subjacente. Como diz Einstein, o grande milagre da física é que não existem milagres. Tudo continua unido o tempo todo. Não há interrupções em sua ordem, não há suspensões apenas para agradar Joshua, ou apenas para agradar algum setor ou grupo tribal. Não, é muito, muito, muito mais impressionante do que isso. Hawking tem um colega que olhou para o horizonte de eventos do buraco negro. Se você pudesse viajar em direção a um buraco negro, na teoria,
O horizonte de eventos é o ponto em que o buraco negro está puxando tudo para si mesmo, então para dentro do buraco negro vai a própria luz. É tão forte que pode puxar a luz de volta para si mesmo, é realmente impressionante, muito mais, digamos, do que uma multidão de porcos infestados por demônios. Correndo montanha abaixo para o mar, que é um tipo de feitiçaria e magia barata que não deveria impressionar qualquer pessoa pensante, pense em um buraco negro em vez disso. O horizonte de eventos atrai luz para si, reorganizando a natureza. Então, se você pudesse chegar àquele limite, o limite desse horizonte de eventos e cair, entrar, você poderia, em teoria, ver o passado e o futuro se estendendo antes e à sua frente. Você veria o tempo, exceto que você não teria tempo para fazer isso, claro, se você fosse um mero primata como nós somos. Mas Hawking tem um colega que diz que se soubesse que estava morrendo de uma doença terminal, seria assim que ele gostaria de partir. Está além do horizonte de eventos, seria majestoso. Isso seria magnífico, isso seria inspirador, isso seria apocalíptico. Então está no mundo natural, está no mundo da ciência e no mundo da inovação e descoberta e dúvida. Não teríamos descoberto nada disso se tivéssemos aceitado a história religiosa como certa desde o início. Teríamos dito, já sabemos o suficiente. Nós sabemos, Deus fez isso, Deus quer assim. Qual a necessidade de investigação? Já temos todas as informações de que precisamos. A grande diferença entre este lado da casa, o meu e o outro, é isso. Tenho absoluta certeza de que não sei, mas que pode ser possível descobrir, e que dúvida, ceticismo, inovação e investigação são os únicos meios pelos quais maravilha, beleza, admiração e simetria serão descobertos. E além desses picos que ainda podemos ver, novos picos mais maravilhosos surgirão. Enquanto do lado da casa, Wilson diz que já temos a certeza. Sabemos que Deus nos criou e até mesmo afirmamos conhecer sua mente e o que Ele quer de nós. E eu apenas convido vocês a abrir suas mentes para a possibilidade de que o cético, o inquisitivo e o duvidoso serão melhores do que qualquer coisa que se chame fé. Porque qualquer coisa que se chame fé se chama certeza. E para certeza, acho que não há lugar em um instituto de intelectualidade e educação superior. E eu sou muito grato. Agradeço pela oportunidade de falar. Apenas uma espécie sabe do que é feita? Átomos pertencentes a uma lista conhecida de elementos e sabe do que os átomos são feitos de quarks up, quarks down e elétrons. Apenas uma espécie sabe como descobrir tais coisas, o método científico que pertence a toda a humanidade. Corações fracos acham uma conclusão sombria e fria que somos máquinas feitas de átomos vivendo finitamente em uma rocha, girando em torno de uma estrela comum, pendurada no vácuo nos subúrbios de uma galáxia entre bilhões. Mas o universo não nos deve conforto. Há uma nobreza selvagem em enfrentar a verdade. Não consigo pensar em uma maneira melhor de aproveitar nossa breve interação com a realidade do que trabalhar para entendê-la. Ciência é a poesia da realidade, o zênite da conquista humana, a joia na coroa da nossa espécie. O que eu encontrei ao falar especificamente sobre o Islã entre os ateus é uma sensação de que estamos de alguma forma logicamente comprometidos a ser igualmente contrários a todas as religiões, independentemente de seus efeitos. Então, para destacar o Islã do ponto de vista do ateísmo, é de alguma forma ser cooptado pelo preconceito, por uma aliança com os cristãos. Mas quero dizer, não há nada que nos impeça de notar as diferentes consequências entre diferentes fé, qualquer um que seja. Tão preocupado com os Amish ou com os anglicanos, quanto estão com o Islã, está simplesmente lendo a seção errada do jornal. Então, claramente, o Islã impõe um fardo único sobre nós e sobre pessoas racionais em todos os lugares para criticar a crença injustificada.
Mas, na verdade, somos acusados do contrário com frequência. Ou seja, a chamada inveja da fatwa, onde acusados de perseguir o cristianismo e os cristãos com algum prazer dizem, bem, você não vai atrás do Islã, vai? Acho que precisamos discutir isso porque é verdade que a ameaça de ter a cabeça cortada é um tanto dissuasiva. Minha experiência tem sido que apenas os cristãos sérios, realmente entendem o problema do Islã, porque quando você fala com secularistas sobre o problema do Islã, você encontra muitas pessoas que simplesmente não acreditam que os jihadistas realmente acreditam no que dizem acreditar. É tudo política, é tudo economia, não tem realmente a ver com uma expectativa de paraíso. Quando você fala com cristãos sérios, que sabe, cristãos ao estilo Sarah Palin, que acreditam em sua própria loucura, eles não têm dúvidas de que os muçulmanos acreditam no que dizem acreditar e estão motivados com base em um medo racional do Islã, mas eu acho que nós apenas temos que falar sobre o que é obviamente razoável acreditar na medida em que podemos ver, e isso tem o mesmo tipo de efeito avassalador sobre todas as religiões. Eu estava simplesmente objetando a maneira como o mito judaico-cristão permeou nossa sociedade a tal ponto como se, de alguma forma, tivesse verdades especiais que não são encontradas em outros mitos. E eu não acho que há muita verdade a ser encontrada em qualquer mito, na verdade. Mas certamente não há razão para que o mito judaico-cristão seja dado esse status privilegiado. E quanto a não ser literalmente verdadeiro, é claro, teólogos e historiadores sofisticados não acham que é literalmente verdadeiro. Mas 40%, 45% do povo americano acredita literalmente em Adão e Eva. Acredita literalmente que o mundo tem apenas 6.000 anos de idade. Essa é uma figura chocante, não dá para se esquivar dizendo que teólogos sofisticados não acreditam nisso. Infelizmente, o que os teólogos sofisticados acreditam não é realmente relevante para o que a maioria dos cristãos acredita. Nick Cohen acabou de escrever um livro bastante bom, chamado Você Não Pode Ler Este Livro, que é sobre censura. E um dos seus ataques é contra os liberais ocidentais, que apoiam diversas boas causas na nossa sociedade ocidental. Mas quando se trata de qualquer coisa a ver com outra raça, e especialmente quando se trata de Islã, eles de repente recuam e dizem, bem, claro que é parte da cultura deles, temos que deixá-los fazer o que quiserem. E então, se eles querem bater em suas esposas, ou seja lá o que for, então é parte da cultura deles, deve ser permitido acontecer. Na Grã-Bretanha, me disseram com boa autoridade que há muita mutilação genital feminina acontecendo na Inglaterra. É obviamente contra a lei, mas a polícia faz vista grossa por medo de ser considerada racista e islamofóbica. Então, você acha que temos um problema aqui que precisamos parar de ter tanto medo de ser considerados racistas e islamofóbicos e precisamos aplicar nossos princípios liberais em outros lugares do mundo, não apenas em nosso próprio país? Sim, Richard, eu acho, e é isso que venho dizendo nos últimos 10 anos ou mais. Se você pensar na lógica do racismo, se meninas pequenas de 7, 8 anos de idade não podem ser protegidas pela lei britânica, então você começa a se perguntar o que exatamente é racista. Se os genitais de pequenas meninas brancas estivessem sendo cortados, haveria uma enorme indignação. Mas eles apenas... Então, essa timidez e esse constrangimento autoimposto sobre, meu Deus, se protegemos a vida humana de verdadeiro sofrimento, então seremos considerados racistas. Então, uma vez que você pensa através dessa lógica, então você chega à conclusão de que, ao não fazer nada, você está sendo pior do que racista. De muitas maneiras, você está realmente sendo cúmplice. Sobre ativismo religioso, não é verdade que o Hamas se sai bem por fornecer serviços sociais, mesmo religiosos, onde haveria apenas secularismo e corrupção. Se você reivindica isso, não pode apenas reivindicar a parte caridosa.
Parece-me que Madre Teresa foi infinitamente elogiada por um trabalho que na maioria das vezes nunca fez. Eu a observei de perto em Calcutá. Você não se importa que ela acredite que o que Bengal e Calcutá mais precisam é de uma campanha clerical contra o controle de natalidade e planejamento familiar. Alguém aqui já esteve em Bengal e concluiu que é exatamente o que precisa? Ela fazia campanha para isso, caso você estivesse atento, mas não importa, ela passa uma ótima impressão de pessoa caridosa. Então, o que os indianos precisam é de mais missionários para curar a pobreza. Quando todos sabem que só existe uma cura para a pobreza, que é o empoderamento das mulheres, o que significa dar a elas algum controle sobre sua reprodução. Renomeio. Me diga uma instituição de caridade católica ou muçulmana que vai ao campo determinada a garantir o empoderamento das mulheres. Ok, bem, vamos ver. E você terá o... Fantasma de um ponto. Vamos ver se... Frank Brennan. Até agora você não. Vamos ver se Frank... Eu só gostaria de perguntar se, porque estamos apelando, as premissas para as quais estamos apelando para o intelecto das pessoas acreditarem em algo que é racional, mas eu acredito que a religião realmente apela para as necessidades emocionais das pessoas, o que é porque é um argumento mais forte por si só, em oposição ao argumento intelectual que estamos propondo a eles. Eu acho que a divisão entre razão e emoção é um meme que deveria ser aposentado. Acho que não há uma linha limpa, certamente não há neurologicamente uma linha limpa entre eles. E eu chamaria a dúvida de emoção e a sensação de convicção de emoção. Somos constantemente manipulados como seres emocionais quando estamos fazendo o raciocínio mais rigoroso. Mas é verdade, você pode estar falando em um nível que é inacessível para as pessoas, mas na medida em que estamos realmente falando sobre coisas que as pessoas se importam, E quando estamos falando sobre o bem-estar de seus filhos, por exemplo, o discurso da ciência, na medida em que é relevante para esse caso, vai ser... ele se conecta diretamente com o que eles se importam. Quer dizer, é emocional em um sentido muito profundo. Então é verdade que a ciência não tem música ou algo que esteja atingindo esse canal. Nós apenas temos argumentos e descrições sobre como o mundo é. Mas eu acho que quando algo realmente importa, as pessoas tendem a querer a verdade. É apenas o fardo de comunicar a verdade, superar as barreiras do dogmatismo é frequentemente impossível. As pessoas querem saber por que seus filhos estão adoecendo, pois não desejam que eles morram. E na medida em que podemos argumentar pela vacinação, por exemplo, o que é humilhante é que até mesmo argumentar a favor da vacinação é muito difícil neste mundo, e a internet possibilitou esse tipo de pensamento conspiratório e pseudociência de uma maneira que seria impensável sem a internet. Então, é difícil até mesmo falar sobre coisas muito importantes para as quais há uma montanha de dados quando as pessoas podem simplesmente viver em uma câmara de eco e não considerar realmente as evidências. Discordo de você em um pequeno ponto. Você afirmou que a ciência não possui música. Mas eu acho... Uma das coisas que nunca deixa de me encantar é a maravilhosa escrita científica que existe por aí, sendo Richard um dos grandes... um artista nisso como qualquer um no mundo. E isso é inspirador. Isso realmente tem um efeito emocional em crianças e adultos. E eu acho que devemos reconhecer e honrar isso. Sim. O que você pensa quando vê pessoas religiosas, quando vê papas ou rabinos ou pessoas que acreditam fervorosamente como Billy Graham, que são sinceras e maravilhosas? Sim, claro. Que na verdade podem estar delirando que estão indo para algum lugar? Não, eles estão enraizados em sistemas de crenças. Observo que ao alinhar todos os sistemas de crenças, percebo que eles não são realmente compatíveis entre si. Então, o que quer que eles estejam acreditando não pode ser uma verdade que se aplica a todos, porque outras pessoas acreditam no que fazem com não menos fervor.
E então eu me recosto como uma pessoa interessada em verdades objetivas e digo, bem, não parece que esse é um caminho para uma verdade objetiva. A ciência não está, em princípio, comprometida com a ideia de que não há vida após a morte, ou que a mente é idêntica ao cérebro, certo? Ou que o materialismo é verdadeiro. A ciência está completamente aberta a qualquer coisa que de fato seja verdadeira, e se for verdade que a consciência está sendo executada como um software no cérebro e pode, por virtude do ectoplasma ou algo mais que não entendemos, ser dissociada do cérebro na morte, isso seria parte do nosso crescente entendimento científico do mundo. Se pudéssemos descobrir isso agora, e há maneiras de poderíamos de fato descobrir isso se fosse verdade. O problema é, há muito boas razões para pensar que isso não é verdade, e sabemos disso a partir de agora, 150 anos de neurologia, onde você danifica áreas do cérebro e as faculdades são perdidas, e claramente não é que todos com danos cerebrais têm sua alma perfeitamente intacta, eles simplesmente não conseguem expressar as palavras. Isso é que tudo sobre sua mente pode ser danificado ao danificar o cérebro. Você pode deixar de reconhecer rostos, pode deixar de saber os nomes dos animais, mas ainda sabe os nomes das ferramentas. Quero dizer, a fragmentação na maneira como nossa mente é parcelada no nível do cérebro não é nada intuitiva. E há muito conhecido sobre isso, e o que estamos sendo solicitados a considerar é que você danifica uma parte do cérebro e algo sobre a mente e a subjetividade se perde. Você prejudica os outros e a si mesmo? E mesmo que tudo seja destruído na morte, podemos emergir do cérebro com todas as nossas habilidades intactas, reconhecendo a vovó e falando inglês. E eu acho que um ponto muito mais importante é se tudo o que você está dizendo sobre sua orientação religiosa é verdade. Porque você está basicamente confessando um tipo de atitude científica em relação aos mistérios da subjetividade e o que acontece após a morte. Então, a utilidade de se apegar a essas tradições e a esses livros do primeiro século estou completamente perdido. Parece que você está na profissão errada. Você deveria ser um psicólogo. Estamos vivendo em um mundo no qual 9 milhões de crianças morrem todos os anos antes de atingirem a idade de 5 anos. Ano após ano após ano. Isso é um tsunami ao estilo asiático, do tipo que você se lembra de 2004, a cada 10 dias, matando apenas crianças antes da idade de 5 anos. Pense nessas crianças e em seus pais. Saiba que praticamente todos esses pais são pessoas que acreditam em Deus e estavam orando o tempo todo para que seus filhos fossem salvos. E suas orações não foram atendidas. Agora, a vida após a morte entra em meio a essa realidade como uma promessa de que tudo isso vai fazer sentido no final. Que de alguma forma, no fim da existência, todos nós vamos entender a piada e dar uma grande risada com o Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Agora não há evidências disso. E eu acho, portanto, que esse conceito de vida após a morte realmente funciona como um substituto para a sabedoria. Ele funciona como um substituto para realmente absorver nossa situação, que é que todos vão morrer. Existem circunstâncias que são catastroficamente injustas. A única justiça que encontraremos no mundo é a que nós mesmos fazemos. E eu acho que temos uma responsabilidade ética de absorver isso até a sola dos nossos pés. E essa noção de uma vida após a morte, o papo alegre de como tudo vai dar certo e faz parte do plano de Deus, é uma maneira de fugir dessa responsabilidade. São os céticos do sobrenatural que carecem de imaginação. Boa jogada. Mas não há ninguém que não possa jogar este jogo. Pode haver uma vida após a morte e nenhum Deus. Por que não poderia haver muitos deuses e nenhuma vida após a morte? Poderia haver um Deus com senso de humor, onde pessoas boas foram para o inferno e pessoas más, e pessoas más, e pessoas más continuaram como em sua criação inicial, governando o assado. Eu posso imaginar bastante também, mas aqui está o que estamos destinados a discutir. Eu acho que aqueles que afirmaram saber antecipadamente as regras de recompensa e punição e os detalhes reais
da vida após a morte. Pessoas que realmente têm e continuam a governar as vidas mentais de milhões de pessoas que têm que explicar coisas como os 9 milhões de crianças mortas do Sam dizendo, bem, o que acontece com as almas delas? Santo Agostinho diz que crianças não batizadas como católicas vão para o limbo. Ele tem que encontrar uma resposta para essa questão. Então, milhões de pessoas por centenas de anos pensaram que era para lá que seus filhos iam. Uma terrível forma de sadismo e servidão mental que a igreja está agora considerando abandonar. Mas esse limbo era realmente real para as pessoas quando foi imaginado para elas por um pseudo-intelectual norte-africano sádico. Não é uma falha de imaginação dizer que esse uso da imaginação é perverso. Nem Sam Narayas disse que é impossível que haja uma existência pós-vida. Dissemos que não é conhecível, não que não é conhecido. Então, certamente a posição padrão deve ser que são aqueles que já disseram que a ressurreição ou a vida após a morte é um dogma que tem a explicação a fazer. Pessoalmente, eu estou muito aberto a isso, adoro surpresas. Acreditar na vida após a morte, ou pelo menos professar a crença na vida após a morte, dá-lhe algo a dizer nos momentos mais difíceis da vida para outros que estão perdendo alguém ou que já perderam alguém. Isso te dá algo a dizer que um ateu não tem, que se acreditado por quem acabou de perder seu filho, por exemplo, é realmente consolador. Quero dizer, não há nada melhor em termos de consolo do que acreditar que a criança que você acabou de perder está agora em algum lugar perfeito e você será reunido com ela. Se alguém à beira da morte lhe perguntasse o que acontecerá com ele, o que você responderia? Coloque-se no lugar dessa pessoa nesse momento crucial. Eu acho que, na verdade, esta questão daquele que morre é menos nosso medo da morte, pelo menos pelo que eu posso dizer, a partir de uma amostra de não é do nosso próprio falecimento, nós todos vamos dormir todas as noites e simplesmente desaparecemos, né? Perdemos tudo. Quero dizer, sono profundo para quase todos é sinônimo de esquecimento, você perde sua experiência sensorial, você esquece sua vida, se você nunca acordasse, você não notaria, e isso é... Muitas pessoas notaram isso, talvez mais famosamente o poeta romano Lucrécio. Se a morte é sinônimo de inexistência, realmente não há nada a temer, e deslizar para ela pode ser tão satisfatório quanto deslizar para o sono. Ou seja, não é isso que nos preocupa. Estamos preocupados com o processo de morrer, talvez o processo de estar doente e com dor, e estamos realmente preocupados em perder as pessoas que amamos enquanto estamos vivos. O fato de que a vida é curta e que vai acabar torna-a mais valiosa. Damos maior valor às coisas que são raras, não é? Metais preciosos, coisas preciosas. Se as coisas são realmente raras, você pode conseguir um grande preço por elas. Eu procurava um centavo de cobre de 1943, pensando que conseguiria uns $100.000 por ele devido à sua raridade. Quando as coisas são abundantes, seu valor diminui. Então, se a vida é eterna, então a vida é barata. Se dura para sempre e nunca acaba. Então não tem nenhum valor real que chamamos de precioso. O fato de enfrentarmos, como você disse, enfrentamos a realidade do frio e do universo indiferente em que vivemos, enfrentamos com bravura e honestidade e dizemos, vou morrer um dia. Isso vai ser tudo. Isso realmente dá mais valor à sua vida agora enquanto você a vive, porque você não está sacrificando nada por alguma recompensa futura. Você está vivendo esta vida agora, afinal, depois que morrermos, não saberemos mais nada, estaremos mortos. A morte é o fim de um organismo biológico. Os ateus valorizam mais a vida do que alguém como Trent, que acredita em uma vida após a morte, onde tudo será corrigido. Nós, ateus, temos que acertar e fazer as coisas agora, enquanto estamos vivos. E então talvez tenhamos algum consolo no fato de que nossos descendentes ou futuras gerações se beneficiarão de algum bem que fazemos agora. No final tudo vai desaparecer. No final é cosmicamente sem sentido, mas isso não significa que não é imediatamente extremamente relevante para nós durante nossas vidas atuais.